Olá, boa tarde, 12h30, começa agora o Câmara Notícia, edição desta segunda-feira, 13 de novembro de 2023. E você que está em casa pode participar com a gente pelo WhatsApp da redação da TV Câmara Campinas. Anote aí, 19 97829 3776. Se preferir, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí no seu vídeo e aí você já entra direto em contato com a gente. Confira agora os destaques da edição de hoje. Patrulheiros de Campinas está com inscrições abertas para o programa Jovem Aprendiz. Câmara instala frente parlamentar pela expansão do Instituto Federal na RMC. No mês da Consciência Negra, a Comissão de Educação discute violência e combate ao racismo. No esporte, a Ponte Preta conquista 3 pontos e segue na luta para não cair para a Série C. E no futebol amador, confira como foi o desempenho dos times do campeonato masculino e feminino de Campinas. E a gente começa a edição de hoje falando de oportunidades de trabalho com as vagas disponíveis no CEPAT, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador, que começou o dia com 139 e agora há pouco eu já conferi, tem mais de 150 vagas disponíveis. Para você conferir, é só entrar lá no site cepat.campinas.sp.gov.br/vaga emprego. E a gente vai conferir algumas dessas vagas agora. Olha, de olho aqui na tela, vamos lá. As vagas estão por ordem alfabética e a primeira que aparece é o de ajustador mecânico, que exige ensino médio completo com salário inicial de R$ 2.000. Também temos a vaga de atendente de lanchonete, atendente de lojas e mercados, auxiliar de cozinha, auxiliar de expedição, carpinteiro, chapeiro, consultor de vendas com salário inicial de R$ 2.161. A empresa fica lá no Jardim Chapadão e quando você olha os requisitos, por exemplo, para essa vaga, aparece que é para moradores de Campinas, Hortolândia, Sumaré, Valinhos e Paulínia. É necessário ter a CNH A ou B, porque a pessoa vai trabalhar com veículo próprio, sendo carro ou moto, e fará a prospecção de novos clientes e vai atender ainda as visitas geradas pela empresa, efetuando vendas, realizando instalações e fidelizando clientes. Temos ainda de encanador, encarregador de obras, lavador de veículos. Para esse cargo, olha, lá no bairro do Taquaral, o trabalhador vai receber um salário de R$ 1.571,51, mais comissão. Requisitos: morar em Campinas para fazer a lavagem de carros, também a secagem, controle e entrada e saída desses carros, dentre outras atividades. Temos ainda para promotor de vendas e na página seguinte aparecem outras vagas, que é promotor de vendas especializado, repositor em supermercados, torneiro mecânico, vendedor de consórcio. Essas são, então, as vagas disponíveis no CEPAT Campinas. A gente lembra que você, acessando lá cepat.campinas.sp.gov.br, você pode, por ali mesmo, fazer o seu agendamento ou conseguir, até de forma eletrônica, já a carta de encaminhamento para aí essa vaga, para a entrevista e tudo mais. Agora a gente vai falar com você que usa o Terminal Mercado, as linhas que estão disponíveis no terminal. Por quê? Nós já mostramos aqui que o terminal entraria em obra e isso começa hoje, ou seja, já começou nesta manhã. Por isso foram feitas algumas adequações. Olha, então preste atenção, vamos lá. Você que está nessa primeira etapa, o Terminal Mercado permanece com 7 linhas convencionais. Vamos ver quais são. As linhas 251, 252, 256, 257, 261, 263 e 265, algumas linhas que ficam lá do Boa Vista e também da Padre Anchieta continuam sendo atendidas dentro do terminal. Nós temos ainda as linhas que fazem o Corujão, que são a 179, 199, 289, 299, 309, 339, 399 e a 489.
elas também continuam fazendo itinerário à noite dentro do mercado. As linhas Corujão são as linhas que funcionam depois da meia-noite. Nós temos ainda a criação de um novo ponto de parada. Quem conhece o Mercadão, ali na Benjamin Constant, onde é o ponto de táxi, alguns ônibus vão ter uma porta à esquerda para ser então o ponto ali. São elas a 254, a 255, a 260, a 317, 348 e a 371. E haverá ainda um novo ponto também de parada, ali mesmo na Benjamin Constant, pertinho, na esquina com a Ernesto Kuhlmann, ou seja, bem ali na esquina onde também começa o Mercadão, de 7 linhas convencionais, que o ponto vai ser ali. A 173, a 230, 242, 244, a 253, 367 e a 368. E no terminal 3, que também fica ali bem paralelo ao Mercadão, a gente vai ter o atendimento agora de 10 linhas convencionais. São elas a 240, a 241, 249, a 250, a 271, 273, 311, 312, 352 e 355. E fora essas mudanças que a gente passou aí, olha, a gente tem ainda uma mudança de itinerário em 3 linhas. A 171, a 377 e a 382, elas vão parar ali na José Paulino. E elas passam a fazer ponto de parada também na rua Jorge Miranda, bem atrás do Mercadão. Então, atenção, se você usa as linhas do terminal Mercado, atenção, hoje, essa semana, nós temos ali agentes da ENDEC justamente para orientar aí os passageiros para que comecem a se adaptar a essa nova mudança nessa fase que inicia então a reforma do terminal Mercado. E estão abertas as inscrições para a oficina de formação geral para o mundo do trabalho, que é o primeiro passo para ingressar no curso de aprendizagem para jovens aprendizes no Patrulheiros de Campinas. Confira. Oportunidade de capacitação profissional e pessoal a custo zero para menores de 18 anos que pretendem ingressar no mercado de trabalho. Estão abertas as inscrições até 30 de novembro para a oficina de formação geral para o mundo do trabalho. O Patrulheiros tem 58 anos. A missão do Patrulheiros é preparar jovens e transformar vidas. Então, nesses 58 anos, o Patrulheiros tem trabalhado com a socioaprendizagem, com oficinas de formação para o mundo do trabalho e também com programas de transformação na área da assistência social. No programa da oficina, em torno de 1.000 jovens e também no programa da socioaprendizagem, em torno de 1.000 jovens. Então, em torno de 2.000 jovens por ano passam pelo programa. A oficina de formação geral para o mundo do trabalho, ela é bastante importante para que o jovem, principalmente aquele que não tem experiência, adquira conhecimentos que possam auxiliá-lo nesse processo de inserção ao mundo do trabalho. Essa experiência de me passar pela oficina é muito boa, porque quando eu entrei aqui no Patrulheiros, eu achei que era uma coisa tipo rígida, uma coisa muito complicada de fazer. Os interessados em participar da oficina de formação geral para o mercado de trabalho devem ter nascido entre janeiro e dezembro de 2008 e estar matriculado no ensino médio das escolas públicas. Eu indico a todos os jovens que tenham uma vontade de trabalhar e estudar, se inscrever, porque você não precisa sair da escola, não precisa fazer muita coisa difícil. É só você vir para Patrulheiros e acompanhar as aulas e fazer tudo que é solicitado, que você vai aprender muita coisa interessante. Nós trabalhamos principalmente competências técnicas, né, que são as hard skills. A gente trabalha noções básicas de informática, noções de rotinas administrativas. E também trabalhamos as soft skills, que são tão requisitadas pelas empresas nos dias atuais, que são as competências comportamentais, autoconhecimento. Então, a gente
busca desenvolver o potencial do jovem, para que ele enxergue esse potencial, para que ele possa usá-lo no dia a dia na empresa. É um período de contraturno do período escolar, então não vai atrapalhar ele durante esse período na escola, muito pelo contrário, a gente faz o acompanhamento escolar, a gente tira o boletim do aluno para ver como é que está a frequência, se ele está com dificuldade, no que a gente pode apoiá-lo para que ele possa ter um desenvolvimento melhor. Eu aprendi a falar, ter uma oratória melhor, também me concentrar, fazer trabalhos em grupo, ter concentração, você ter paciência com o próximo também, bastante coisa. Essa oficina tem uma durabilidade de aproximadamente 2 meses, ela é 100% gratuita. Tá? Então nós oferecemos aqui todo o suporte para o jovem, material de apoio, uniforme, a gente oferece um lanche para o jovem também no período que ele está aqui. Aí ele se formando, aí ele vai participar, ele vai ficar no nosso banco de dados para que ele possa participar do programa da socioaprendizagem, que é o programa Jovem Aprendiz. Ele encerrando esse curso, as empresas parceiras solicitando o jovem aprendiz, vai ser desses jovens formados que a gente vai estar enviando para a empresa para que elas possam estar contratando o futuro jovem aprendiz. Para ele se inscrever é muito fácil, ele pode entrar nas nossas redes sociais, no site de patrulheiros.org.br, que vai ter todas as orientações lá para ele. Então, precisa ter apenas o RG em mãos e o CPF. E atenção, você que é aí do Parque Fazendinha, porque nesta terça-feira a Sanasa fará a instalação de registros em redes de água localizadas no bairro. Nesta terça-feira, para que o serviço seja realizado, a empresa vai interromper o fornecimento de água das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. A interrupção vai atingir os imóveis localizados entre as ruas Lucindo Silva, Alfredo Grota, Rodrigo Medeiros e Sebastião Lázaro da Silva. E após a conclusão do serviço, o abastecimento será retomado de forma gradual. E a Unimetrocamp, aqui em Campinas, oferece um serviço de brinquedoteca para crianças e até os adultos que fazem algum tipo de acompanhamento na universidade. Confira. O espaço foi projetado para estimular a criatividade, imaginação e o desenvolvimento cognitivo, físico, motor e socioemocional das crianças e até adultos que recebem atendimentos nas clínicas de saúde da universidade. Ela funciona desde 2017 e nós estamos aqui no andar S3 do Centro Universitário Unimetrocamp, na Vila Industrial, e atendemos toda a comunidade e crianças e jovens de várias faixas etárias, inclusive até adultos. A Simone, mãe do Nicolas, de 11 anos, que tem síndrome de Down, acompanha o filho na fisioterapia da faculdade por conta de dores na coluna. E ao longo do crescimento dele foi diagnosticado com escoliose, né, que é uma envergadura que dá na coluna dele por conta do estiraço do crescimento. E através de uma amiga que também faz atendimento no Centro Síndrome de Down, que fica próximo ao Shopping Iguatemi, ela me disse que eles faziam, né, as terapias e que seria uma possibilidade. E aí eles me mandaram mensagem através do celular e aí nós viemos conhecer o ambiente. Nós já cursamos aqui o curso de pedagogia, então é um contato que a gente tem com a profissão, além de conseguir atender a comunidade também, estar em contato com diversas crianças, então é uma rotina muito bacana assim, para o nosso aprendizado. Uma característica importante da brinquedoteca é a participação ativa dos alunos do curso de pedagogia. Os futuros profissionais da educação são treinados para que no futuro eles consigam auxiliar cada vez mais os alunos em atividades lúdicas e pedagógicas. As atendentes, as aprimorandas são amáveis e ele, como é uma criança bem para frente, ele adorou, ele ama. Então assim, eu vendo que ele se sente livre no espaço e as pessoas
recebendo ele muito bem, então eu fico confortável com isso. Para mim foi muito bom. Nossos alunos que se inscreveram no nosso projeto de ensino, pesquisa e extensão, entendendo que aqui é um laboratório de aprendizagens para a formação acadêmica mesmo, né, do futuro pedagogo. Elas recebem, então, um treinamento onde a gente faz os protocolos de acolhimento, como é atender aqui. É uma comunidade bem diversa, né? Atendemos todas as faixas etárias, todos os tipos de criança e todas as infâncias. Então, fazemos leituras de textos e também fazemos a relação contínua com o curso mesmo, com as disciplinas do curso. As atividades são as mais diversas para as crianças, até porque existem várias demandas para cada uma delas. Tem as crianças, né, que muitas vezes vêm fazer consultas, né, tem as crianças que vêm fazer reforço e acabam passando por aqui. Então elas têm a liberdade de poder escolher com o que elas querem brincar, se elas querem desenhar, elas têm bastante atividade para fazer e a gente sempre deixa, né, na maioria das vezes elas escolherem o que elas querem fazer. E, às vezes, também trazemos algumas atividades do nosso curso para cá. Quando a gente fala que vem aqui, fala os nomes, fala da brinquedoteca, ele se anima, aquela falta de paciência que às vezes de manhã cedo está dormindo ainda, ele já se anima, já coloca a própria roupa sozinho e vem na disposição do ambiente aqui que é oferecido para a gente. E para os pais é um momento único, já que ajuda no desenvolvimento das crianças. E um dos problemas é que elas não querem ir embora e usam das artimanhas para ficar uns minutinhos mais da biblioteca. Ele adora o espaço aqui da biblioteca, ele ama, ele não quer ir embora não, e para vir também. Se fala que vai vir para cá, nossa, ele vem todo feliz. E é muito bom para ele e para mim também, porque eu sinto que como ele foi bem recebido, eu sinto a felicidade dele, né? E então eu gosto muito. Para ir embora é um tormento, porque ele não quer ir embora, né? Isso aqui é como se fosse um doce para uma criança que nunca viu um doce, né? Ele não quer ir embora e ao mesmo tempo ele vai guardando os brinquedos bem devagar para não dar o tempo de ir embora. Ele não quer ir embora, na verdade. Muito legal essa iniciativa, né? Agora a gente vai falar sobre o Novembro Azul, são as ações que dizem respeito à prevenção ao câncer de próstata. A gente teve o Outubro Rosa falando do câncer de mama para as mulheres, mas agora é a vez dos homens. Por isso, a Secretaria de Saúde de Campinas realiza amanhã, das 8h30 às 4h da tarde, lá no saguão da Prefeitura, mais uma opção. É uma atividade com o tema Prevenção é para os fortes. E neste ano o foco da campanha é a saúde integral do homem. Então, olha, não é só a respeito do câncer de próstata, tem muito mais. A gente tem aí, 7 estandes que serão instalados lá no saguão para trazer informações a respeito de diversos pontos da saúde, como um pulmão de 3 metros que vai simbolizar um lado fumante e o outro não fumante, e junto com isso, uma equipe da Secretaria de Saúde vai expor um programa que a pasta tem para quem quer parar de fumar. O câncer de próstata também será abordado, claro, com uma roleta de conscientização sobre a doença, que traz ainda informações importantes sobre a saúde masculina. Outros estandes vão focar na importância da alimentação saudável e nos riscos do sedentarismo. O evento é aberto ao público, então, das 8h30 da manhã, lá na Prefeitura de Campinas, até 4h da tarde. Vamos falar agora das notícias do Legislativo, tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas, a iniciativa dos vereadores, as reuniões e outros temas que dizem respeito aqui à Câmara Municipal. Porque o vereador Gustavo Peta, por iniciativa dele, a Câmara criou a Frente Parlamentar em defesa da expansão do Instituto Federal aqui na região metropolitana de Campinas. O requerimento do vereador Gustavo Peta de solicitação da criação da Frente Parlamentar foi aprovado na 79ª reunião ordinária. Segundo o parlamentar, o objetivo é defender a expansão do Instituto Federal na região metropolitana de Campinas, através da proposição de medidas para que essa ampliação aconteça, assim como a valorização do local. Nós temos aqui em Campinas já há alguns anos, o Instituto Federal,
de São Paulo, que é um instituto federal ligado ao governo federal, que fica inclusive na região do Campo Grande. Um instituto federal com cursos tanto na área do ensino médio como ensino superior, pós-graduação, e que tem um sentido principal do Instituto Federal é democratizar o acesso ao conhecimento, com um ensino de excelência, de qualidade. Então o Instituto Federal é um projeto muito bem sucedido no Brasil. E ele vai passar agora para uma nova fase de expansão. Isso foi já anunciado pelo presidente Lula, pelo ministro da Educação, e nós queremos canalizar essa expansão para a nossa região, para Campinas em especial. Campinas comporta ter outras unidades no Instituto Federal, além do Campo Grande, você poderia ter um Instituto Federal no Campo Belo, um Instituto Federal no centro da cidade para atingir as outras regiões. Então mas além de Campinas, hoje nós só temos Campinas e Hortolândia. Nós queremos também que a cidade de Sumaré, outras cidades grandes importantes, Americana, outras que possam reivindicar esse direito, tenham um Instituto Federal. Segundo o vereador, a Frente Parlamentar é um instrumento para organizar uma campanha junto ao governo federal para que o Instituto cresça na região metropolitana. A região metropolitana de Campinas é vocacionada para vários temas. O Instituto Federal é um instrumento importante para potencializar, inclusive, o desenvolvimento econômico, social, a inclusão de toda a região. Debate sobre educação, violência e combate ao racismo é tema da 6ª reunião da Comissão Permanente de Educação e Esporte da Câmara, comandada pela vereadora Guida Calisto. No mês da consciência negra, a educação é o ponto de destaque na garantia da dignidade e de oportunidades. Bom, para nós ele foi extremamente importante, né? Eu falo isso e quero explicar isso, porque veja, o movimento negro, né, na luta, no combate ao racismo, o movimento negro entende que a saída para se combater o racismo também passa pela educação. Se a gente for falar dos movimentos negros nacionais, como MNU, Negro e várias outras entidades, são mais de 40 anos que lutam por legislações que possam garantir o acesso e a permanência da população negra, do jovem negro dentro das escolas. Os vereadores exaltaram a presença do deputado convidado por sua atuação na luta por justiça social. Para mim é uma grande honra ouvir o Renato, né, sobre essa temática que é tão importante, que é sobre educação, violência e combate ao racismo. E a gente sabe, né, que essa é uma das temáticas que são transversais, e principalmente quando a gente fala da cidade de Campinas, né, que foi a última cidade do mundo a libertar o povo negro escravizado, e a gente traz essa temática para a educação, né, e a gente teve, né, eu estudei numa escola que foi referência por muito tempo aqui na cidade, uma escola municipal. A gente se pergunta onde a gente errou, qual foi a falha, né, que o Estado cometeu contra nós, quando a gente ainda vê algumas violências sendo reproduzidas no ambiente escolar com crianças de menores, muitas vezes, de 10 anos. Inclusive, nós não podíamos deixar de acompanhar aqui, né, as contribuições que o Renato Freitas nos trará aqui, da luta que ele trava, né, na luta antirracista, com muita coragem em todo o Brasil, né, a partir do seu espaço institucional, enfim, do espaço que ele conquistou. E o movimento negro entende isso, que passa para combater o racismo, para que a gente possa garantir que um jovem negro, uma mulher negra, deixe de cumprir uma estatística excludente, né? Quando se fala do jovem negro, geralmente na idade da juventude, né, de um adolescente ou de um jovem, ele está marcado para morrer, ou pela violência urbana, ou pela violência de Estado. Então a gente tem a lei de cotas, nós temos a lei 10.639, que obriga o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira nas nossas escolas. Falar sobre educação, eu tenho que dar o meu testemunho, na verdade. Porque a educação teve um papel fundamental na minha vida. A educação me salvou. Hoje, se você olhar as estatísticas, qual é o perfil das pessoas que são assassinadas no Brasil?
das pessoas que são encarceradas no Brasil. A estatística nos diz que são, em grande maioria, jovens, exclusivamente pobres, majoritariamente negros, moradores de periferia de grandes centros urbanos e com ensino fundamental incompleto. Nesse mês de novembro, um mês que o povo negro faz essa discussão do combate ao racismo, o exemplo de Renato é um exemplo que a gente precisa percorrer, precisa garantir. O Estado brasileiro, os municípios precisam garantir o acesso e permanência do nosso jovem negro para que a gente rompa com o racismo, porque o racismo ele se apresenta também, principalmente com a população negra, tanto com o encarceramento, né, como também com a morte, com a violência. Então, tirar os nossos jovens dessas estatísticas, a gente precisa garantir que a educação chegue até eles. A reunião completa está lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Agora, nós vamos falar dos requerimentos, que é uma ferramenta legislativa em que o Legislativo pode fiscalizar a Prefeitura Municipal. Porque o vereador protocolou um requerimento solicitando informações sobre as penalidades aplicadas aos causadores de danos ao patrimônio público e privado na cidade de Campinas. O vereador Paulo Gaspar protocolou o requerimento 2276 de 2023, solicitando informações sobre penalidades aplicadas aos causadores de danos ao patrimônio público e privado, na forma prevista na Lei 15.511, de 11 de dezembro de 2015. Esse requerimento veio para dar base a um projeto que nós protocolamos na casa para aumentar a multa para quem danifica o patrimônio público ou faz pichações e também premiar a denúncia premiada, né? E para isso a gente precisava ter embasamento de números. Então, nesse sentido, a gente fez um requerimento para a Prefeitura para saber quanto já foi aplicado de multas, tem sido efetiva essa lei, quantas vezes foram atuadas essas pessoas, quais os locais que ocorreram esses vandalismos. Então, tendo um embasamento nesse sentido, a gente vai poder melhorar a legislação. De acordo com a lei, o valor da multa é de 800 unidades fiscais de Campinas e o infrator fica proibido de participar de concurso público ou processo seletivo da administração direta ou indireta e assumir qualquer função pública pelo prazo de 5 anos, a contar da data da infração. O vereador lembra que a depredação do patrimônio público é um ato que não causa prejuízo somente ao Estado, mas a toda a sociedade. Seríssimo, não só aqui como no Brasil todo, né? Patrimônio, o prejuízo é muito grande. Campinas gasta mais de R$1 milhão anual. Um dinheiro que podia ir para a educação, para a saúde, para a segurança, está sendo usado para consertar os prejuízos que a gente tem na cidade. Então é importante que, através de políticas públicas, a gente consiga mitigar esses impactos. E o vereador Felipe Marquesi protocolou um requerimento sobre a troca de lâmpadas nos postes no acesso do bairro Parque Eldorado à rodovia Lix da Cunha. E já surgiu efeito. O parlamentar apresentou o requerimento no dia 25 de outubro, solicitando informações sobre a troca de 8 lâmpadas queimadas na estrada municipal de acesso do bairro do Parque Eldorado, considerando um risco aos usuários da via pela falta de iluminação. No bairro Parque Eldorado e da região do Nova Mercedes, do Vila Baité, existe um acesso que liga o bairro à Estrada Velha. E ali existe um problema que nós já solicitamos por várias vezes, agora, através do requerimento de informações, cobrando a prefeitura para que ela possa resolver esse problema, que são 8 postes que estão apagados e por falta, né, não sei se queimou, se deu algum problema no próprio cabeamento que faz a ligação dessa iluminação. O requerimento tem um prazo de até 15 dias para ser resolvido. Nossa equipe de reportagem esteve no local na última quinta-feira e constatou que as lâmpadas estavam funcionando.
Felipe ainda aponta outros problemas da iluminação pública da cidade. Nós temos presenciado em vários bairros, a iluminação pública está péssima, então nós estamos entrando com esse requerimento de informação para que a nova ganhadora, a nova empresa possa resolver o problema da cidade. Muitas reclamações em diversos lugares, nós estamos formalizando todas essas reclamações e agora estamos cobrando e formalizando a prefeitura para que tome providências e que resolva esse problema da iluminação pública na cidade. E a gente vai falar agora sobre projetos protocolados aqui na Câmara. O vereador Carmo Luiz apresentou um que trata da obrigatoriedade de que todos os hospitais de Campinas possuam equipamentos adaptados ao atendimento de pessoas obesas. Confira. O projeto de lei ordinário número 293 de 2023, protocolado pelo vereador Carmo Luiz, dispõe sobre a necessidade dos serviços de saúde possuírem equipamentos especialmente adaptados ao atendimento de obesos mórbidos. Nós recebemos no nosso gabinete demandas nesse sentido de pessoas especializadas na área de saúde. E é uma lei do ano 2000 que já foi aprovada na federação. Nós sabemos que a obesidade é uma doença, vem em todo mundo se alastrando. Acreditamos que com a educação, com tudo que possa vir a acontecer, a conscientização, nós possamos mudar esse quadro, mas hoje, infelizmente, a quantidade de pessoas obesas ou com obesidade mórbida é muito grande. O projeto de lei apresentado pelo vereador obriga todos os hospitais públicos e privados do município que disponibilizem equipamentos médicos assistenciais adequados ao atendimento de pessoas obesas. Nós estamos pedindo equipamentos também de tratamentos como scalpes, aparelhos de pressão, todos esses tipos de equipamentos para pessoas acima de 230 quilos. Então é fundamental que haja esses tipos de equipamentos dentro do hospital para que não haja nenhum tipo de segregação, nenhum tipo de marginalização para o tratamento dessas pessoas. Agora nós vamos falar sobre as moções. Moções são documentos apresentados pelos parlamentares que precisam ser votados durante as reuniões ordinárias. Se eles são aprovados, eles representam a opinião do Legislativo campineiro acerca de um tema que diz respeito a outras esferas. E uma moção protocolada pela vereadora Paola Miguel está dando apoio e parabenizando a criação da bancada negra na Câmara dos Deputados. A instituição da bancada, aprovada neste mês, deve ampliar de forma significativa a voz das deputadas e deputados negros e também as manifestações de liderança no plenário da Câmara. Além disso, a iniciativa poderá servir de exemplo na luta para uma sociedade mais igualitária. Veja na reportagem. A vereadora Paola Miguel protocolou a moção número 205 de 2023, apoiando a criação da bancada negra na Câmara dos Deputados. O feito histórico foi aprovado pela Câmara no dia 1º de novembro e ampliará de forma significativa a voz das deputadas e deputados negros. Essa moção, ela parabeniza, a criação da bancada negra no Congresso. A gente tem hoje 121 deputados que se autodeclaram, entre deputados e deputadas que se declaram negros, e a criação de uma bancada permite que a liderança fale, dê um comunicado de liderança sobre as temáticas no espaço do Congresso. Além disso, tem direito à voz, tem direito a voto. E é importante ressaltar que a bancada ela é pluripartidária, então a gente tem representantes da maioria dos partidos, e isso permite uma pluralidade, inclusive na hora de pensar políticas públicas e programas para o país. Com esta decisão, a bancada negra instituída também terá direito à palavra nas manifestações de liderança no plenário. A vereadora comentou também sobre as principais bandeiras da bancada negra. Uma das bandeiras é justamente a defesa das mulheres negras trabalhadoras, que a gente impeça
o genocídio da juventude negra, que hoje, infelizmente, ainda está em curso. A gente precisa debater segurança pública, né? Uma segurança pública de inclusão, que inclusive permita que a gente tenha mais segurança, né? E não que represente uma ameaça quando a gente anda na rua. Programas sociais como o Desenrola, né? Que seja voltado para as mulheres negras. Quando a gente fala também do acesso à universidade, da gente conseguir garantir através de cotas, através do próprio Enem. Na legislatura atual, 26% dos deputados e deputadas declaram-se negros e pardos. Mas essa ainda é uma subrepresentação da população negra brasileira, que corresponde a 56,1%, segundo o último censo demográfico. No Senado, por exemplo, o primeiro senador negro só tomou posse em 1991. Já a primeira senadora negra foi eleita em 1995. Por isso, a parlamentar acredita que iniciativas como a Bancada Negra podem servir de modelo para outras câmaras do Brasil, em direção à luta por uma sociedade mais igualitária e antirracista. Aqui em Campinas a gente tem praticamente 1/3 da Câmara que é negra. É fundamental para que a gente consiga debater e discutir nesse mês de novembro, né? A criação foi bem simbólica, trazer, relacionando essa temática, pautas, projetos, demandas e ações. E uma outra moção aprovada também na Câmara apoia a realização do Festival Capoeira de Valor 2023. Campinas cedia, nos dias 17 e 18 de novembro, o Festival Capoeira de Valor 2023. A organização é da Associação Cultural e Ponto de Cultura Capoeira de Valor, coordenada pelo mestre Cícero, que há mais de 30 anos ensina e preserva a prática da capoeira na cidade. A capoeira, na minha vida, é tudo, né? Eu conheci a capoeira ainda jovem, sou de fora, não sou daqui do estado de São Paulo, vindo do estado do Paraná. E chegando aqui, eu fui conhecer a praia e lá conheci uma roda de capoeira, que se tornou minha grande paixão. E daí eu cheguei em Campinas, né? Eu já achei uma academia de capoeira e comecei a praticar capoeira e aí então não parei mais. E daí veio a formatura e a minha primeira academia, né? Em 86, eu já comecei a dar aula de capoeira. Aí dei aula em vários lugares. Em 92, eu cheguei no endereço da César Berrenbach, onde estou instalado até hoje. Em apoio ao evento, a Câmara aprovou a moção 196 de 2023 da vereadora Guida Calisto. Nós fizemos uma moção valorizando um festival que é realizado por esse grupo aqui de capoeira, que é a Capoeira de Valor. Só nesse espaço, eles estão aqui há mais de 30 anos, né, ensinando, disseminando a capoeira, a cultura da capoeira, valorizando isso. A vereadora lembra que em 2014, a capoeira foi reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura. A gente entende que esse é um momento muito importante, principalmente por disseminar a cultura da população africana, né, dos afrodescendentes, quando o nosso povo veio para o nosso país, né? Então, a capoeira foi trazida pelos povos africanos, né, naquele processo de colonização, naquele processo de tráfico, né, de expulsão, de retirada dos negros e negras da África e traficados aqui para o Brasil, e eles trouxeram a sua cultura, né? O nosso povo trouxe essa cultura e que muito apoia e que muito ajuda o povo negro até os dias de hoje. O objetivo do festival é promover o intercâmbio dos alunos e a preservação da prática da capoeira. Eu tive a oportunidade, né, de representar a capoeira aqui de Campinas, de São Paulo, em outros países, né, como nos Estados Unidos, Suécia, Rússia, vários outros países, Itália, Espanha, vários países. Então agora não dá para contar todos. E nessas andanças foi formando os alunos, né? Então são essas pessoas que estão vindo para cá, Japão, tem aluno meu lá. Então está vindo agora, acho que de 4 países está vindo para cá,
para a gente fazer em vários estados do Brasil também. Eu fico feliz, né? A gente sabe a dificuldade que tem, né, da capoeira conquistar esse espaço nas escolas, que eu acho que é uma grande ferramenta, né? É uma grande ferramenta para tirar os nossos jovens do mundo das drogas, né? Da vivência que eles vivem nas grandes periferias. A capoeira na escola seria uma grande ferramenta para estar ajudando na educação desses jovens. Para o instrutor Luciano Medina, a capoeira é uma prática educativa e transformadora. Ela manifesta um modo de vida, um modo de ser, e é singular. Por isso que a denominação capoeirista ela é paralela na sociedade, porque ser capoeirista é viver estar num ambiente diferente, é construir espaços diferentes, né? A hegemonia, ao sistema. Então a capoeira, quando o indivíduo inicia na prática da capoeira, ele ao mesmo tempo também está se reiniciando num novo mundo, num outro modo de ser, entendeu? Isso é potente, isso é transformador. E o Festival Capoeira de Valor vai acontecer nos dias 17 e 18 de novembro, lá no Clube Bonfim, no Jardim Chapadão, aqui na cidade de Campinas. E hoje é dia de reunião ordinária. Logo mais às 6 horas da tarde acontece a de número 71. Na pauta são 8 itens. Entre eles está a votação definitiva do projeto de lei do vereador Felipe Marquesi, que flexibiliza a lei municipal em vigor que proíbe o uso de telefone celular em agências bancárias. A proposta do parlamentar insere um artigo na legislação autorizando o uso dos aparelhos nos casos em que o acesso aos serviços oferecidos pelos bancos e outras instituições dependa da utilização do telefone celular ou um equipamento similar. Também em votação, porém esta em primeira análise, está o projeto de lei do vereador Otto Alejandro, que promove uma alteração da Lei Municipal 14.011 de 2011, que rege as regras contra a poluição sonora aqui na cidade de Campinas. A mudança estabelece que as denúncias contra barulho excessivo deverão identificar o nome e o endereço de quem fizer uma denúncia, mas essa informação deverá ser mantida em sigilo. Assim, a medição do barulho vai ser realizada no local de onde foi feita a queixa. A pauta completa está lá no site www.campinas.sp.leg.br. Hora de falar de esporte porque a torcida da Macaca está feliz da vida. Que vitória importante fora de casa contra o Tombense, hein? Os ponte-pretanos agora respiram mais aliviados graças ao meia Elvia. A Ponte começa bem, o atacante Gé arrisca de longe e já avisa que era dia da Macaca. Pois é, mas chute de um lado, chute do outro, aqui o Tombense responde na mesma moeda. Kaique França evita o gol, cobrança de falta pra Ponte, sempre ele na bola. Elvis dá sinais que mais tarde faria o gol da vitória, provavelmente de falta. Com uma postura diferente, o time de Campinas queria porque queria o gol. Tinha que ser o dia da Ponte, e era o dia da Ponte. Bom, até que Elvis, em nova cobrança de falta, marca para Ponte Preta. O goleiro Felipe Garcia deu aquela colaboração, mas a Macaca, amigo, não tem nada a ver com isso. E vamos combinar, né, pessoal? O Leonaldi não pode perder esse gol aí. Bom, mas também não fez falta nenhuma. Tombense 0, Ponte Preta 1. Olha, quem salvou a Ponte aí foi o meia Elvis. E agora, com 38 pontos, a Macaca precisa de pelo menos mais um resultado positivo para evitar a queda para a Série C. Agora, a Ponte pega o Juventude fora de casa no próximo sábado.
Vamos falar agora de futebol amador aqui em Campinas. A gente lembra que a gente está aí com o campeonato feminino e masculino. E neste último fim de semana nós tivemos a 7ª e a última rodada do 15º Campeonato Municipal de Futebol Amador, Série Ouruá de Campinas. Vamos conferir os resultados das partidas. Pelo Grupo A, o Flamengo Santa Mônica ganhou de 1-0 do Parque Enhumas. Pelo mesmo placar de 1-0, o Cruzeirinho derrotou o Vila Boa Vista. Já o Atlético São Marcos Só Moleques goleou por 4-0 Família Campo Belo. Pelo Grupo B, o Bayer Itajaí perdeu por 3-0 para a equipe do Galácticos. Novo Horizonte venceu o São Bernardo por 2-1. Também por 2-1, o Vila Rica derrotou o time do Vila Costa e Silva. Unidos do Novo Campos Elíseos venceu por WO a equipe do Santinho, que desistiu do campeonato. No Grupo C, Três Marias empatou em 1-1 com o Ademar de Barros, também empate no confronto entre Bangu e Imperial Vida Nova, 1-1. Já o Grêmio Cafezinho venceu por 2-1 o Esporte Clube Pureza. Atlético de Madrid Vila Formosa goleou por 4-1 o São Luís. Já pelo Grupo D, Granada Futebol Clube venceu pelo placar de 2-1 o Parque Brasília. Em jogos com chuvas de gols, Carlos Lourenço venceu por 5-2 a equipe dos Amigos Futebol Clube. E Acadêmicos do Dique 6 ganhou por 6-2 dos Bártiras Futebol Clube. Já o Jardim Fernanda derrotou por 2-1 o time do Oziel. Olha, e pelo Grupo A, o jogo entre Monte Cristo e Matina Futebol Clube desse último domingo foi suspensa, a partida foi suspensa e com isso o jogo foi para julgamento. Por isso, os confrontos das oitavas de final do campeonato ainda não estão definidos. E neste último fim de semana aconteceu também a 5ª e a última rodada do 2º Campeonato Municipal de Futebol Feminino de Campinas. Vamos aos resultados. Pelo Grupo A, as meninas do Futebol Feminino Campinas golearam por 5-1 o time do Oziel Futebol Clube Feminino. Em jogo com o mesmo placar, a equipe dos Meninas Parque venceu por 5-1 o Luxúria. E chuva de gols no confronto entre União São José e a equipe do Efatá Esporte Florense 2, 9-1 para as meninas do União São José. Futebol Feminino Campinas, União São José, Meninas Parque e Oziel se classificaram para as quartas de final. Pelo Grupo B, empate em 1-1 entre Atlético Unidos e Vida Nova X1 Campinas. As meninas do Arsenal Andorinha golearam por 3-0 a equipe do Flamengo Santa Mônica. E vitória do Damas da Bola por 2-1 contra o Anchieta. Com isso, Atlético Unidos, Damas da Bola, Vida Nova X1 Campinas e Anchieta garantiram vaga para a próxima fase. Com esses resultados, os confrontos das quartas de final já estão definidos. Atlético Unidos e Oziel Futebol Clube Feminino, União São José e Anchieta, Damas da Bola e Meninas Parque e Futebol Feminino Campinas e Vida Nova X1 Campinas. De falar do tempo. Vamos lá? Gente, que calorão. Inclusive a prefeitura hoje já emitiu 2, comunicados de atenção à temperatura elevada. Às 10 horas, um apontando que hoje estava 34,6 graus. Agora, ao meio-dia, lá, um dos medidores que fica aqui na cidade, esse que fica lá no Ciagro do Taquaral, já estava medindo 37,3 graus. Mas há quem diga aí na cidade que os termômetros, principalmente aí nas regiões do centro, onde tem menos árvore, está muito mais. E olha só, para esta terça-feira, a situação não deve ser diferente, exceto pela possibilidade de pancadas de chuva, embora as probabilidades ainda não sejam baixas. As temperaturas, vamos lá, olha, muito sol com mínima de 24 graus e a máxima em 38 graus. Lembrando que ainda há aí essa orientação da prefeitura em relação a alguns cuidados.
proteção do sol, mantenha-se hidratado e procurar lugares arejados para fazer qualquer atividade. E a gente não pode esquecer aqui também do cuidado com os animais, gente. Com esse sol, não saia para passear com seu bichinho de estimação. Espere o sol baixar, depois do pôr do sol você faz esse passeio tranquilamente. E a gente encerra o Câmara Notícia por aqui, lembrando que hoje nós temos às 5 horas da tarde a chamada primeira parte, que hoje acontece por iniciativa do vereador Gustavo Peta. O tema é a privatização da Sabesp e o marco regulatório do saneamento. Você pode vir pessoalmente aqui no plenário da Câmara. A entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta, ou acompanhar a transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. E às 6 da tarde, nós temos aí a 71ª reunião ordinária com 8 projetos na pauta. Uma boa tarde.